Oi, gente! Hoje eu vou explicar como é que funciona uma audiência trabalhista. Para isso, vamos pensar que a gente tem o Zé, que trabalhou lá na Coca-Cola e que está insatisfeito e resolveu processar a empresa. Então, a gente tem aqui como partes o Zé, que é o reclamante, e a Coca-Cola, que é a reclamada. A gente tem, então, uma relação aí processual formada. Coca-Cola foi citada e agora, né, ela apresentou a defesa, chega o momento da audiência. A partir daí, a gente vai entender como é que funciona. Quando você chega no fórum, que tem audiência, as partes, elas são apregoadas. Significa que o auxiliar do juiz, ele vai chamar as partes para entrar na sala de audiência. E aí, as partes entram com os seus advogados, certo? E aí, o juiz, geralmente, eu acho que 99% das vezes, ele busca fazer uma conciliação entre as partes, ou seja, ele vê se tem um acordo, né, se as partes já conversaram. Então, o juiz ali vai tentar fazer uma conciliação entre as partes. Passada essa etapa, o juiz pode ou não querer escutar as partes. Bom, aqui eu quero fazer um parênteses para a gente poder entender quem são as partes, né? Como eu falei, a gente tem o Zé, que é o reclamante. Ele foi lá, ele é o funcionário que processou a Coca-Cola. E a gente tem a Coca-Cola, que é a parte. Mas como é que a Coca-Cola participa da audiência? Né? Ela é uma empresa, ela não é uma pessoa natural como a gente, como o Zé, que está lá em pessoa no momento da audiência. Bom, a Coca-Cola, ela é representada por um preposto. Esse preposto, ele nada mais é do que a empresa naquele momento. Tudo que ele falar não é o preposto que está falando, não é aquela pessoa específica. É a Coca-Cola. Então, a gente tem que entender essa diferença aí. Então, se tem uma pessoa lá que é o preposto, ele é a empresa no momento da audiência. Nesse caso específico, a gente tem lá a Bruna. A Bruna é uma estagiária de RH, foi convidada a ser preposta, ela aceitou o encargo e ela estava completamente despreparada. Ela não sabia de nada, ela estava nervosa. Ela tinha sido recém-contratada e ela queria uma efetivação na empresa. Então, ela, mesmo com receio de participar, ela resolveu encarar isso. Bom, chegou nessa fase, nesse caso específico, vamos lá. O juiz quis escutar as partes. Quando o juiz quer escutar as partes, o que acontece? Primeiro fala o reclamante, que é quem está acusando, e depois fala a reclamada. Então, para colher o depoimento do reclamante, a reclamada aguarda do lado de fora da sala. Então, dentro da sala vai ficar quem? O juiz, o auxiliar do juiz, o advogado da reclamada, ou seja, o advogado da Coca-Cola está dentro da sala, aí fica o advogado do Zé e o Zé. Pronto. Aí o Zé vai lá dizer o que aconteceu, aí ele fala que ele foi repreendido na frente de todos os colegas, ele tomou uma bronca, que aquilo gerou uma humilhação para ele, que ele se sentiu muito mal com isso, que ele foi realmente tratado mal ali, se sentiu humilhado, assim. Foi bem uma situação desgastante e também que ele fazia hora extra sempre e nunca pagaram hora extra pra ele. Bom, esse é o depoimento do Zé. Na hora, aí ele acabou o depoimento, vai entrar a Bruna. Na hora que entra a Bruna, quem fala, vocês lembram? Não é a Bruna, é a Coca-Cola. Só que a Bruna não sabia de nada, então a Bruna simplesmente não falou nada. O que acontece na prática? Quando o preposto é questionado e ele não sabe responder, ele diz que não sabe, que não tem conhecimento, ocorre a confissão. Ou seja, tudo aquilo que é matéria de fato, ou seja, que não pode ser provado por documento, né? Tudo isso acaba sendo tido como verdade. Ou seja, tudo que o Zé falou que aconteceu na empresa, que ele foi humilhado, que ele fazia hora extra direto, tudo isso é tomado como verdade. Mas tudo bem, aconteceu isso, a Bruna não sabia responder e essa que é a punição. Agora, escutadas as partes, a gente produz a prova testemunhal. Então, as testemunhas que foram convidadas a participar desse ato, elas estão do lado de fora da sala de audiência, esperando ser chamadas. Primeiro, a gente escuta as testemunhas do reclamante. Então, vai entrar primeiro, nesse caso, vai entrar a Betina, que é uma colega do Zé, que estava lá na hora da briga, né, da confusão ali, que ele foi repreendido, que viu aquilo e também estava processando a empresa, resolveu entrar, né, resolveu ser testemunha do Zé. Entrou a Betina, daí ela já entregou o documento dela com foto lá para o auxiliar do juiz,
indicaram o lugar para ela sentar, né? Sempre voltado para o juiz. E antes de qualquer coisa, o advogado da Coca-Cola resolveu contraditar essa testemunha. O que significa contradita? A contradita, ela tem a finalidade de invalidar o depoimento da testemunha. Por quê? Porque a testemunha, ela é impedida, suspeita ou incapaz. Incapaz são aquelas pessoas menores de 16 anos ou que tem alguma doença, uma enfermidade, uma doença mental, alguma coisa que realmente não tem capacidade, por isso não podem ser testemunha. As pessoas impedidas são aquelas que têm os laços sanguíneos, né? O seu companheiro não pode, seu pai, sua mãe, seu irmão, primo, não podem ser testemunhas porque claramente eles têm interesse de que você ganhe, né? E a gente tem também a suspeição. As pessoas que são suspeitas, que também não podem ser testemunhas, são o inimigo, né? A pessoa que claramente não gosta de você, ela quer te ver mal, então ela não pode ser uma testemunha. Ou o amigo, então aquela pessoa que frequenta a sua casa, vocês saem para tomar um chopp no final de semana, é padrinho dos seus filhos, também não pode por questão de interesse na causa. E o interesse na causa, ele também é configurado quando alguém, né, realmente espera ou que você ganhe ou que você perca, enfim. Por exemplo, tem casos aí de gente que vai testemunhar, né, para dizer mentira, porque a parte falou assim, se você for lá testemunhar e você fala que aconteceu isso, na hora que sair a sentença, que eu ganhar, eu vou dividir o dinheiro com você, ou eu vou te pagar um churrasco, enfim. Isso também não pode, a pessoa que tem interesse na causa, ela não pode ser testemunha. Bom, nesse caso, a Betina foi contraditada por ter interesse na causa, segundo o advogado da Coca-Cola. Ela, questionada pelo juízo, falou que não tinha interesse na causa, e aí o advogado da Coca-Cola disse que ela teria interesse porque ela também estava processando a Coca-Cola, então, né, ela queria realmente ver a Coca-Cola em maus lençóis. No entanto, isso não foi suficiente para o juiz aceitar a contradita e resolveu escutar a Betina. Então, a Betina foi advertida. Então, todo mundo que é testemunha é advertido quando vai testemunhar. Advertido de quê? De que deve falar a verdade, de que está prestando um depoimento para o juízo, né? Tem a obrigação de falar a verdade, sob pena de cometer ali o crime de falso testemunho, que é punido com multa e pena de prisão. Então, é muito sério, não pode mentir em juízo. Você deve dizer somente a verdade, porque, de fato, você ali, no momento da audiência, está prestando um depoimento para o juiz. Você tem obrigação de dizer a verdade. Feito isso, o juiz fez as perguntas que ele queria, depois o advogado do Zé fez as perguntas que ele queria e o advogado da Coca-Cola fez as perguntas que ele queria. Nisso tudo aí, nesse depoimento, a Betina acabou falando que na hora da briga o superior do Zé foi lá, aumentou o tom de voz, gritou com ele na frente de todo mundo, humilhou ele, usou palavrão, enfim, que foi ali tipo um samba do crioulo doido, e ela disse que foi isso que aconteceu no momento. O Zé não tinha mais nenhuma testemunha, então agora foram ser escutadas as testemunhas da Coca-Cola. Nesse momento, a Betina que prestou o testemunho, ela não pode sair da sala. Por quê? Porque ela disse o que ela queria e agora é a vez do outro. Então, ela tem que ficar lá. Por quê? Porque não pode mentir. Tem que ficar na sala para escutar o depoimento do outro. Então, entrou na sala ali o superior do Zé. Da mesma forma que a Betina, ele foi qualificado, ele foi advertido e respondeu as perguntas do juiz e disse, né, que jamais que ele tratou o Zé mal, ele apenas advertiu porque faz parte da função dele falar isso, que não pode chegar atrasado. Pronto, ele ficou lá, prestou depoimento dele. E a Coca-Cola tinha mais uma testemunha, que era a Jennifer. A Jennifer também presenciou o ato. E aí ela foi qualificada, advertida e prestou seu depoimento. Questionada sobre essa confusão, né? Ela disse que viu a briga, viu que de fato a Bruna estava, perdão, confundi o nome, a Betina estava presente, ela viu também a briga,
mas que na verdade não tinha sido uma briga, foi apenas uma advertência, porque o Zé estava no começo da linha de produção e se ele atrasasse, toda a linha de produção iria atrasar. Ele era a primeira posição da fila, então ele não poderia atrasar, que foi apenas uma advertência mesmo, verbal, e que nunca houve nada desse tipo. Não teve aumento assim do tom de voz, não teve palavrão, não teve humilhação, não teve nada, que foi apenas uma coisa normal do dia a dia. Então, vem nessa situação onde a Betina falou que teve um palavrão, que subiu o tom de voz, que brigou e tudo mais, e que a Jennifer falou que não tinha acontecido nada disso, ele tinha ali duas versões que são conflitantes para o mesmo fato. O que o juiz resolveu fazer nesse momento? Ele falou, vamos fazer uma cariação. Então vamos colocar as duas frente a frente, né? E para que alguma delas se retrate, para falar qual é a versão correta. A Jennifer continuou insistindo que não tinha nada, que ela estava lá, que ela viu e que não teve nada disso. E aí, novamente, o juiz resolveu advertir falando do crime de falso testemunho, que era punido com multa e prisão. A Betina, com medo de sair algemada, porque ela sabia que ela tinha mentido, resolveu se retratar e falou que talvez isso não tivesse acontecido, que ela não lembrava direito, que ela pode ter se confundido. Então, nesse momento, a Betina se retratou, foi feita a cariação, constou lá na ata que teve essa cariação, que mudou a versão, e aí acabou a produção da prova testemunhal. Quando acaba essa produção de prova testemunhal, a audiência tá no fim, ela termina. Então o juiz encerrou a audiência, os advogados conferem a ata de audiência e aí todo mundo sai da sala e resta aguardar a sentença do juiz. Bom, é assim a dinâmica de uma audiência trabalhista.